Fala pessoal, tudo bem? Eu trouxe agora esse esquema de slide porque eu acho que ele pode ser bem prático para sanar essas dúvidas que têm surgido de vocês ao longo do período. O conteúdo de histologia e embriologia, ele é bem extenso, então é impossível que a gente fale em monitoria tudo que é dado pela Débora durante a sala de aula. Então, o objetivo é que sempre eu grave vídeos acerca dos temas que vocês mais têm dúvida, tá? E o primeiro tema será gametogênese. A gametogênese, ela é responsável ao processo pelo qual o corpo humano produz as células gaméticas, ou seja, os gametas. O que são os gametas? São as células que darão origem a novos seres, a novos indivíduos daquela espécie. Então vamos lá com calma. Na espécie humana, nós temos o gameta masculino e o gameta feminino que darão origem ao ser humano. Então, se a gente pensar que a espécie humana tem 46 pares de cromossomos, quando a gente pensa em gametas, nós vamos ter a metade, ou seja, 23 pares de cromossomos em cada uma dessas células gaméticas que nós vamos ver mais para frente, são essas aqui, células N. Então, células gaméticas, essas aqui do final, e células somáticas, esse é o termo, tá? Células somáticas, que são que apresentam o número total de cromossomos da espécie, são essas que estão aqui no início da gametogênese. Então, vamos lá. Eu falei que gametogênese é o processo pelo qual o corpo produz gametas. Como que ele faz gametas? Nós temos lá no início as células do nosso corpo humano, que são as células somáticas, essas que estão aqui no começo, tá? E para que haja produção de vários gametas, essas células somáticas que darão origem a eles precisarão se multiplicar. Então, elas precisarão aumentar de quantidade. Então, a primeira fase que a gente tem da gametogênese é a multiplicação, tá? E aí já temos vários números de células somáticas chegando nessa segunda fase. Só voltando um ponto, para que haja essa multiplicação, vocês podem observar aqui que as células são iguais. Então, ó, daqui para cá são células iguais. Então, qual o processo que o corpo utiliza para produzir células iguais? Mitose, tá? Então, mitose, células iguais, aqui na multiplicação, para que aumente o número de células iguais, nós vamos ter mitose. Na segunda fase, nós vamos ter o crescimento. No caso aqui, eu separei uma única célula. Vamos ter várias, mas a gente está analisando apenas o que acontece em uma única célula. Essa célula ela vai aumentar de tamanho. E para ela aumentar de tamanho, ela vai sintetizar material genético, aumentar as organelas, toda a sua estrutura interna, porém ela não vai se multiplicar, ela apenas cresce. Isso é uma fase que a gente conhece como intérfase, tá bom? Então, nessa segunda fase, nós vamos ter apenas o crescimento, tá? E aí é uma célula somática que vai continuar sendo uma célula somática. Por último, nós vamos ter início a maturação. O que acontece na maturação? A maturação ela é o momento em que haverá em que ocorrerão as meioses. Por que plural? Primeiro, a gente tem aqui 2N. Então, nós vamos ter a primeira meiose, que é essa aqui. Veja que teve a divisão do material genético. Então, se teve divisão de material genético e não foram formadas células
completamente iguais, porque era 2N, virou N e N, né, houve apenas a divisão do material genético, nós dizemos que nós podemos afirmar que isso aqui se trata de uma meiose. E como reduziu o número de cromossomos total, essa primeira meiose vai ser chamada de meiose reducional, tá bem? Na segunda parte, nós temos aqui célula N, célula N, célula N, tá? São células iguais? São. Mas aqui, apesar de ser parecido com mitose, é chamado de meiose equacional, que serve para equacionar o número de cromossomos totais, o número de cromossomos total da espécie, tá bem? Então, ó, vamos lá com calma. Células somáticas, que no caso dos homens da espécie humana tem um número total de 46 cromossomos, tá? E depois aqui vai ter mitose, tá bem? A primeira parte vai ter mitose para produzir essas células iguais. Depois nós temos o crescimento, em que há apenas síntese de material genético, e esse período de crescimento é quando ocorre a intérfase, tá bem? E depois desse período de crescimento, nós vamos ter a primeira meiose, chamada de reducional, que reduz o número de cromossomos total da espécie, e depois nós vamos ter a equacional. Então, de uma forma geral, porque a gente vai ver depois que tem diferença, a gente tem aqui uma célula dando origem a 4 novas células iguais. Aqui são 4 células iguais, elas são idênticas, elas são iguais, tá? Entre si, elas são idênticas entre si, mas elas não são, como eu vou explicar? Não são a mesma célula. Então, aqui, elas são iguais entre si, mas elas são diferentes da 2N. Então, é sempre bom observar, porque tem questões, às vezes, que vocês têm que dizer o que está acontecendo naquele momento. Se é crescimento, maturação. Então, é importante observar a quantidade de células, o número total de cromossomos, tá? Observar todos esses detalhes, porque são esses pequenos detalhes que vão te dar dicas do que pode ser e do que não, do que pode não ser. Então, desse esquema, tem uma das perguntas que eu deixei para vocês, que é o seguinte: porque a gente pode afirmar que existe mitose antes da meiose na gametogênese? Sim, porque aqui na parte da multiplicação, para que surjam novas células completamente idênticas, 2Ns iguais, né? 2N, 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 tem que ter mitose, porque se fosse meiose, de 2N viraria N, então não pode, tá? Então, e depois aqui na frente a gente vai ter a meiose reducional e a equacional. Então, é de 2N para N, né, da mitose para meiose. Por isso que sim, a gente sempre pode dizer que antes da meiose tem a mitose na gametogênese, tá bom? Espero que tenha sido claro e vejo vocês daqui a pouco em espermatogênese e ovulogênese. Beijo!